Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi endereçado pela Ordem dos Advogados. Muito obrigada por partilhar aqui esta reflexão que tenho vindo a fazer já noutras sedes. Enfim, não me vou centrar naturalmente diretamente no alojamento local, como tem acontecido com outros oradores anteriormente, mas pegar numa palavra do título da conferência, nas tensões, e aqui as tensões com outras procuras, e uma procura, no meu ponto de vista, importante e que tendencialmente é menorizada e é esquecida muitas vezes e que eu considero fundamental para a dinâmica e a vivência das cidades, são os estudantes universitários ou do ensino superior deslocados. Naturalmente que os aspectos que eu vou aqui referir estão sobretudo concentrados em Lisboa e no Porto, porque também aí, como já foi aqui referido, temos a maior concentração ligada ao alojamento local e, portanto, inevitavelmente, é aqui que estes problemas se colocam com mais ênfase. De qualquer modo, todo o processo de estudantização, que é fundamental no país, afeta muitas cidades, nomeadamente o interior, e tem um papel importante para a sua vivência urbana, e daí também ser importante nós questionarmos ou fazermos uma reflexão sobre esse aspecto relativamente às duas grandes cidades do país. Bom, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer um pequeno enquadramento sobre a situação para depois conseguirmos, para chegar àquilo que, no meu ponto de vista, deve ser algumas orientações para como minimizar esta tensão que existe atualmente entre a procura dos estudantes deslocados e o alojamento local. De facto, nos últimos anos, a dificuldade de alojamento para os estudantes deslocados do ensino superior tem vindo a aumentar, e ela acentuou-se com o crescimento do turismo urbano. Os estudantes deslocados nacionais e estrangeiros e os turistas disputam o mesmo mercado de alojamento temporário de curta duração, e isso tem vindo a reconfigurar a oferta e as condições de acesso. Lisboa e o Porto esta disputa está mais extremada, e porque são elas que concentram estes dois mercados-alvo. Portanto, o que é que eu ia aqui tentar demonstrar? Por um lado, as alterações contextuais que têm ocorrido nos últimos anos recentes e que têm reflexos na procura do alojamento. Estas alterações contextuais são multidimensionais e multiescalares, como vamos ver, e elas têm diversificado esta procura flutuante que aqui é representada pelos estudantes deslocados e pelos turistas. Os estudantes do ensino superior o crescimento dos estudantes do ensino superior tem ocorrido à escala mundo nas últimas décadas e, em grande parte, impulsionada pelos governos locais dos vários países, porque se reconhece que uma maior formação contribui para a competitividade desses países, das suas economias, e, portanto, isso tem sido um estímulo que tem sido apoiado. A par disto, há outro dado que me parece fundamental aqui relembrar, que o acréscimo de estudantes deslocados fora dos seus países para progredir na sua formação superior tornou-se num fenómeno global desde o princípio deste século. Só para terem uma ideia, na Europa estima-se que os estudantes estrangeiros atinjam os 7 milhões em 2020, face aos 4 milhões e 100 mil estudantes em 2014. Isto quer dizer o quê? Estamos perante um mercado em grande crescimento e para o qual nós temos que dar particular atenção. Portugal, com atraso face a outros países europeus, integra as duas tendências anteriores, ou seja, por um lado temos tido um incremento das taxas de ingresso no ensino superior e também dos estudantes deslocados e, por outro lado, temos vindo a ter um aumento da população estudantil estrangeira. Para terem uma ideia, no ano letivo 2016-2017, os estudantes deslocados em universidades públicas correspondiam a 42% e, no mesmo ano, os estudantes estrangeiros correspondiam a 12%. É também interessante verificar e chamar a atenção que
que, ao nível dos estudantes estrangeiros, temos assistido a uma alteração do perfil. Se até há poucos anos os estudantes que dominavam entre nós eram estudantes dos países africanos, o PALOP, atualmente temos da CPLP, portanto, com grande crescimento dos estudantes do Brasil e um grande incremento dos estudantes Erasmus, portanto, da Europa e também de outras escalas do mundo, em particular da China. Porquê é que eu estou a enfatizar isto? Porque significa que neste perfil de estudantes deslocados vamos ter população com capacidade económica muito diferenciada e, portanto, que vai reagir ao alojamento de uma forma muito diferente. Nós não podemos comparar a capacidade de arrendamento, por exemplo, para um estudante deslocado português de um estudante europeu. E isso vai se refletir depois no tipo de procura que eles vão fazer. Bom, as alterações no turismo não as vou referir, já foram aqui subejamente referidas, e, portanto, essa concentração em Lisboa e no Porto faz com que se agudize aqui o problema, porque também é em Lisboa e o Porto que são os destinos mais procurados por parte dos estudantes. E, naturalmente, é aqui que nós vamos a ter a necessidade de reconfigurar a relação oferta-procura do alojamento. O alojamento é, naturalmente, uma necessidade vital durante o período escolar para os estudantes deslocados e, portanto, ela tem que ser assegurada. As universidades portuguesas, nos últimos anos, têm vindo a fazer um grande esforço para alargar o número de estudantes e têm-no conseguido de uma forma muito interessante, mas descuraram manifestamente a questão do alojamento. Ele não cresceu na mesma proporção, acreditando que os estudantes iriam encontrar no mercado soluções de alojamento. Ora, isso seria eventualmente mais fácil antes de termos esta nova procura por parte do turista urbano. Inesperadamente, vamos dizer assim, surgiu esse tipo de procura que vem fazer uma concorrência direta e muito mais aguerrida e coloca numa posição marginal a procura de estudantes, como irei tentar demonstrar. De facto, a oferta de camas em residências universitárias públicas é muito escassa, globalmente 12% dos estudantes do ensino superior, como eu disse, mas em Lisboa e no Porto ela nem sequer atinge os 10%, portanto ela está mais fortalecida em algumas cidades do interior. E por isso os estudantes vão ter naturalmente que procurar outras soluções. Ora, o mercado de arrendamento, tradicionalmente o mercado de arrendamento de estudantes, é caracterizado por três tipos, digamos, de palavras, ideias fortes: é robusto, tem uma procura permanente e regular, é rotativo, tem uma procura anual semestral e é rentável, porque não só permite uma atualização regular do arrendamento, como muitas vezes permitia rendas mais elevadas pela partilha dos apartamentos por parte de vários estudantes. E isto tendia até muitas vezes a colocar numa posição secundária, por exemplo, o arrendamento das famílias, portanto, o arrendamento de longa duração. Ora, quando nós temos dificuldades com o aparecimento da procura por parte dos turistas, que vão, como nós sabemos, o alojamento local surge exatamente nas áreas mais centrais, são as áreas mais procuradas pelos estudantes. Um estudante do ensino superior tem 3 critérios que privilegia na escolha do seu alojamento. Por um lado, a proximidade ao estabelecimento de ensino, por outro lado, próximo do centro, ou mesmo no centro, não só para estar mais integrado nas áreas com atividades culturais e de lazer, como também é aí que podem encontrar pequenos trabalhos que podem ser um complemento para fazer um part-time e ajudar à sua sobrevivência, e também junto de transportes coletivos. Portanto, são estes os 3 critérios que nos inquéritos que temos vindo a fazer são apontados como essenciais. Ora, nas áreas mais centrais, também é aqui que nós sabemos que o alojamento local tem
privilegiado a sua concentração, e o que nós estamos a assistir é, de facto, que muito da oferta que eventualmente seria direcionada para o mercado do arrendamento temporário para estudantes está a ser desviado, digamos assim, para o alojamento local, porque o alojamento local consegue otimizar todos os aspectos positivos que nós encontramos no alojamento de estudantes. Ou seja, eu, como tenho neste tipo de turismo, eu tenho vindo a assistir a um turismo em crescimento permanente, a um esbatimento da sazonalidade, que são dois pontos importantes para manter ao longo do ano a ocupação do alojamento local, e depois tenho maior capacidade económica, e como a utilização, portanto, nós temos períodos muito curtos de permanência no alojamento, obviamente que isso vai otimizar a rentabilização do apartamento. Portanto, claro que temos outras formas de alojamento no mercado, nomeadamente para estudantes, mas também elas têm vindo a ser conquistadas pelo alojamento local. Ainda há pouco foi dito aqui a questão, por exemplo, dos quartos, não é? Nas famílias, onde muitas vezes um estudante procurava fazer o arrendamento num quarto, numa casa de uma família, e também esse espaço está a ser ocupado ou pode vir a conquistar, digamos, mercado dentro do alojamento local. É evidente que o alojamento local teve um papel muito importante na dinamização da reabilitação urbana. Enfim, como nós sabemos, Lisboa e o Porto tinham e ainda têm grandes áreas do centro muito degradadas. Nós temos um estoque edificado muito elevado. Muito dele está subutilizado ou até não está devoluto, e, portanto, se nós, de repente, por uma ação de magia, conseguíssemos colocar no mercado tudo o que era edifícios que estão, neste momento, subutilizados ou devolutos na cidade, nós não estávamos aqui com este tipo de preocupações, porque tínhamos oferta mais que suficiente. Mas, de facto, infelizmente, não podemos fazer esses passos de magia, mas o alojamento local, pelo incremento na valorização, permitiu que houvesse um incentivo e um acentuar dessa reabilitação. Mas, como tudo na vida, tem os efeitos perversos. Os efeitos perversos também se refletem e é isso que neste momento eu aqui estou a focar, no alojamento para estudantes, é que houve um incremento da valorização do imóvel. Este incremento da valorização do imóvel tem um reflexo automático em todo o outro tipo de arrendamento, não só do imóvel em si mesmo, mas como do arrendamento. E, portanto, nós hoje temos os valores mais inflacionados. Se formos a ver, por exemplo, a plataforma Uniplace, o ano passado apontava como valor médio de arrendamento de um quarto em Lisboa, ele estava à volta dos 500 euros. E, portanto, como é evidente, nenhuma família que mora no interior do país e tem 2 filhos para colocar a estudar consegue pagar suporte a estes valores, porque isto é apenas o arrendamento do quarto, e a isto soma-se tudo aquilo que nós sabemos, portanto, não vale a pena estar aqui a descrever. Portanto, isto significa o quê? Significa que, neste momento, o alojamento local otimiza, de facto, os aspectos positivos do arrendamento temporário dos estudantes, portanto, tem maior rotatividade, possibilita a atualização das rendas, ainda que tenha o custo dos serviços associados, obviamente, mas, e tudo isso é positivo, não se está aqui a colocar, mas temos um outro mercado que nós estamos a perder. Porque há aqui um ponto importante que valia a pena sublinhar. De facto, as cidades vivem da mistura de procuras de públicos-alvos, e é isso que torna as cidades resilientes. Se eu estou a criar hiperespecializações em determinados mercados, quando o mercado sofre por múltiplas razões, que não podemos, enfim, que não vale a pena agora aqui inventariar, esses territórios tornam-se menos resilientes e estão mais fragilizados e com dificuldade de resistir a essas crises, que podem ser estruturais ou podem ser conjunturais, tudo depende do contexto. E, portanto, os estudantes do ensino superior, pelo acréscimo que está perspectivado à escala mundo e no contexto europeu, nomeadamente, e Portugal é neste momento um país muito procurado por várias razões, por parte dos estudantes, isto significa que nós temos que olhar para este mercado de forma séria, e podemos dizer que eventualmente isso até parece que está a acontecer. De
De facto, eu considero que o reforço do alojamento para estudantes deslocados precisa de uma resposta com caráter de urgência. Eu devo dizer que no ano letivo anterior houve, de facto, vários movimentos, nomeadamente por parte das associações de estudantes, que colocaram o assunto na agenda política e o Governo reagiu anunciando, o ano passado, o Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, em articulação com o Programa da Reabilitação Urbana, onde se falava que iriam ser colocados no mercado uma oferta mais alargada ao nível das residências universitárias. Houve algumas críticas, considerou-se que este programa era relativamente vago e há muito pouco tempo, no final do mês de fevereiro, foi aprovado o Plano de Intervenção para a Qualificação e Construção de Residências de Estudantes, onde se apontam já metas bastante mais precisas, ainda que, enfim, eu diria ambiciosas pelo curto prazo, mas manifestamente insuficientes pela necessidade, dado que estamos a falar a nível nacional, onde se fala que se espera que em 2021 haja mais 2.000 camas de residências em Portugal. Manifestamente isso é insuficiente. O que me parece importante, e para concluir, é que as universidades, se querem continuar a assegurar um crescimento de estudantes ao nível do ensino superior, e manifestamente estudantes vindos do exterior, têm que apostar claramente na oferta de residências universitárias, aquilo que eu vou chamar aqui uma oferta dedicada, que não tem concorrência direta por outros mercados e, por isso, protege essa oferta de preços inflacionados. E isto é um aspecto que considero determinante nós termos que assegurar. Sou pena de estarmos a perder essa batalha. Podemos estar a ganhar uma, a do turismo, mas estamos a perder outra. E eu não sei se nessa troca, se no fim das contas do deve haver, se ficamos a ganhar ou a perder. Não vou aqui discutir isso, mas é apenas uma reflexão que eu deixo para a assistência. Portanto, há também, e isto é para finalizar, há também da parte do mercado indicações por parte de vários promotores internacionais que já anunciaram várias ofertas para colocar no mercado, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Mas do que está anunciado são ofertas para estudantes europeus, para estudantes Erasmus, que têm um poder de compra que não tem nada a ver com o poder de compra dos estudantes portugueses. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o aparecimento de residências universitárias não vai colidir com esse mercado, porque estamos a falar de ofertas para públicos diferentes. A única coisa que tem de semelhante é que são estudantes do ensino superior deslocados, mas o seu poder económico é completamente diferente. Muito obrigada. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Quero, antes de mais nada, felicitar e agradecer à Ordem dos Advogados esta possibilidade de nos podermos expressar. Cada proprietário de uma fração não é rei e senhor, mas sim comproprietário da unidade que é a totalidade do prédio, devendo sempre respeitar as regras de convivência e vizinhança. Não nos esqueçamos que se trata de uma fração, de um condomínio, e um condomínio é o domínio exercido simultaneamente por mais de uma pessoa. E não tem mais valor o interesse comercial do empresário, de uma fração, do que os direitos dos proprietários de todas as outras frações. O direito ao lucro não se pode sobrepor ao direito ao sossego. Perante a entrada maciça de multidões de turistas, muitos portugueses, quais garimpeiros do século XXI, lançaram-se na corrida ao novo wolfrâmio, o alojamento local, instalando os estabelecimentos em condomínios em regime de propriedade horizontal e até em condomínios fechados, privados e com localização excepcional, usufruindo de segurança privada, equipamentos comuns, como por exemplo piscina, campo de ténis, restaurante e outros locais de lazer existentes. Nestas condições, os turistas são intrusos no ambiente do condomínio e, já se sabe, com os turistas do AL é um sempre em festa, incompatível com o desejado sossego dos habitantes no edifício, transformando num inferno
e atormentando a vida de todos os outros proprietários. Casos há em que os condóminos se viram obrigados a desligar a campainha da porta para não serem incomodados a altas horas da noite, deparando-se com uma enorme quantidade de lixo atirado para qualquer sítio, com a consequente necessidade acrescida de limpeza das partes comuns. A classificação portuguesa de atividades económicas por ramos de atividade inclui o aluguer para férias de alojamentos de curta duração com a classificação 55.201, alojamento mobilado para turistas, e 55.204, outros locais de alojamento de curta duração. Significativamente, o arrendamento urbano está classificado com um código bem diferente, 68.200, arrendamento de bens imobiliários. Querendo evitar problemas e complicações futuras, o empresário do AEL deve garantir previamente que nenhum dos outros condóminos se opõe à instalação de um estabelecimento de hospedagem na fração do condomínio cuja licença e título constitutivo afetam a habitação. AEL, sim, mas sem espezinhar ninguém. Sejamos responsáveis e não afrontemos as famílias que aí residem e apenas pretendem, depois de um dia de trabalho, ter sossego e repousar na sua habitação, que é o seu lar. É incomensuravelmente mais fácil inaugurar um AEL do que um empreendimento turístico, o que leva a que se montem autênticos hotéis, de facto, sem cumprir com os requisitos de qualidade e segurança. O AEL deve ser instalado em locais onde não cause perturbação aos residentes, como vivendas, palacetes, ou na totalidade de prédios a esse fim destinados, não entupindo com uma imensidão de malas com rodinhas o hall de entrada do edifício, escadarias, elevadores e patamares, como se de um corredor de aeroporto se tratasse. Fiscalmente, a tributação dos AEL legalizados é apenas sobre 35% da receita total, o que dá uma média de cerca de 5% de IRS, enquanto o arrendamento paga uns exorbitantes 28%. Além disso, o apertadíssimo controlo dos contratos de arrendamento não permite ao proprietário e senhorio qualquer hipótese de fuga ao fisco. A licença de utilização pode ser concedida para a habitação, em que o coeficiente para efeitos de IMI é 1, para serviços, com coeficiente de 1,10, ou para comércio, em que o coeficiente é de 1,20. Instalando um AEL numa fração licenciada para a habitação, além de driblar o fisco em termos de IRS, também é fintado em sede de IMI. Não se diga que é o administrador que age em juízo contra o AEL. Falo de acordo com a linha H do artigo 1436 e do número 1 do artigo 1437 do Código Civil, por mandato expresso da Assembleia de Condóminos. O artigo 1422 do Código proíbe ao condómino dar à fração uso diverso do fim a que é destinada. E muitos conflitos se podiam já ter evitado caso os presidentes das câmaras das cidades em que têm surgido os problemas, Lisboa e Porto, fizessem uso da competência que lhes é atribuída pelo artigo 109 do regime jurídico da urbanização e edificação, ordenando a cessação da utilização das frações que estejam a ser afetas a fim diverso do previsto no respectivo alvará de utilização. O ponto central de toda esta questão reside precisamente aqui. O destino original dado às frações pelo título constitutivo da propriedade horizontal. Destino esse, é bom não esquecer, para o qual contribuiu decisivamente o anterior licenciamento urbanístico por parte da competente Câmara Municipal, sendo estranho que depois as próprias câmaras considerem a atividade do AEL como uso de habitação. O título constitutivo da propriedade horizontal vincula todos os condóminos no que toca ao destino das respectivas frações
e é perfeitamente pacífico o respeito que merecem as expectativas de quem comprou um andar num condomínio habitacional com determinada envolvente e vem mais tarde a assistir à violação dessas legítimas expectativas. O sossego não é negociável. O AEL instalado num condomínio habitacional perturba a paz dos moradores, cria atritos entre os proprietários e tira a segurança aos prédios. Havia quem achasse que se podia instalar um AEL em qualquer lugar, mas mudou de opinião uma semana depois de terem instalado um AEL no andar por cima deles. O que não queremos para nós, não devemos desejar para os outros. E toda a gente está de acordo enquanto não lhe pisam os caulos. O condutor que entrou em contramão na autoestrada também achava que todos os outros é que estavam mal. A ANP compete-lhe defender os direitos da grande maioria dos proprietários que sofrem com o AEL, já que destinam o seu andar à habitação própria ou a arrendamento habitacional, e não a hospedagem de curta permanência. Com a legislação de 2018, passaram a existir áreas de contenção, e a desconformidade entre a informação e documentos de registro do AEL pode determinar o encerramento da unidade por parte da Câmara Municipal, podendo a Assembleia de Condóminos, por decisão de mais de metade da permilagem do edifício, em deliberação fundamentada, decorrente da prática reiterada e comprovada de atos que perturbem a normal utilização do prédio, bem como de atos que causem incómodo e afetem o descanso dos condóminos, opor-se ao exercício da atividade de alojamento local na referida fração, pedindo o encerramento administrativo do AEL. Entre defender os interesses de um empresário ou os direitos da generalidade dos proprietários, a Associação Nacional de Proprietários não hesite, disse. Alojamento local. Obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para intervir nesta conferência. Eu vou centrar a intervenção na questão da habitação e dos problemas que existem, mas antes disso não ficaria de bem comigo se não fizesse aqui uma pequena declaração de interesses, porque eu trabalho em turismo desde 1982, trabalho em turismo como empresário, sou sócio-gerente de um parque de campismo e, portanto, tudo isto, a Lei de 2008, a batota do alojamento local, da designação, enfim, tudo isto está mal, é uma história mal contada, só serve para atrapalhar e que necessita, de facto, de dar uma grande volta para sabermos do que é que andamos a falar. Posto isto, vamos ao papel que trouxe de casa. Enquanto destino turístico, estamos a viver um momento de grande projeção internacional que nos deve não só satisfazer, mas também para nos responsabilizar e prevenir para os excessos que outros, noutras paragens, estão a viver e a procurar corrigir. A relação entre o turismo e a cidade não é de modo algum recente. No entanto, hoje em dia, o turismo urbano está em plena expansão devido ao urbanismo de mercado, a uma sociedade de consumo cada vez mais profusa e à internacionalização mundial dos sistemas financeiros que reconhecem as mais-valias retiradas do novo impulso económico criado pelos investimentos em regeneração urbana, apoiados por políticas urbanas e de governança local. Nas nossas cidades, em particular Lisboa e Porto, o mercado de habitação adquire formatos de ativo financeiro, atraindo dinâmicas globais de procura e de investimento estrangeiro, processo alavancado por programas governamentais, como vistos gold de residentes não habituais, facilidades e benesses fiscais, por um lado, e por outro, pela viragem neoliberal na política urbana, que fomentaram e favoreceram a financiarização do imobiliário e a reestruturação urbana. Assiste-se a uma gentrificação turística mediante a transformação dos bairros populares e históricos dos centros das cidades, mas já com expressão em outras zonas,
em locais de consumo turístico, expansão da função de recreação, de lazer ou de alojamento turístico de curta duração, que começou a substituir gradualmente a crescente intensidade as funções tradicionais da habitação para uso permanente, arrendamento a longo prazo, e o comércio local de proximidade, agravando tendências de desalojamento e segregação residencial. Assiste-se a uma regeneração urbana virada para a atividade turística e para a habitação de luxo a elevado preço. Os bairros são esvaziados da sua população original ou impede-se a população de baixo e médio estatuto socioeconómico e os jovens de aceder à habitação dessas áreas, colocando em risco a sustentabilidade social do centro histórico. Isso acompanha as mudanças para a procura do turismo urbano e os importantes investimentos feitos na preservação do património construído e na promoção de ambientes cosmopolitas, especialmente nos bairros históricos dos centros das cidades. Este crescimento do turismo de curta duração nas cidades e a procura de soluções de alojamento mais acessíveis fora da oferta hoteleira tradicional levou a que muitos proprietários afetassem apartamentos a este serviço, desviando-os da habitação, própria ou arrendada, seu destino e vocação inicial, e para tal projetados e licenciados. Se o arrendamento, designadamente o habitacional, já era um subproduto económico e para muitos até um anacronismo, tal atitude acentuou-se desde meados dos anos 70 com o interesse do sistema financeiro e a cobertura política, legislativa e fiscal, que incentivou e protegeu a aquisição de habitação, que levou a endividar as famílias, os bancos e o Estado por dezenas de anos. O turismo em habitações veio pressionar ainda mais e rapidamente o arrendamento nas cidades, reduzindo drasticamente a oferta e aumentando desmesuradamente o preço, aumentando o processo de financiarização e de especulação imobiliária. Entretanto, a crescente procura do alojamento turístico em habitações induziu o Governo a regulamentar esta oferta, designadamente no sentido de a colocar sob a alçada fiscal, aproveitando também para registar a atividade e arrecadar receita sobre o tradicional alojamento sazonal em habitações localizadas em zonas de férias. Ao invés de regular convenientemente a atividade, impondo regras e limites razoáveis e aceitáveis, cavalgou na desregulação e no facilitismo concedidos na legislação sobre o alojamento local, permitindo que qualquer locado, habitacional ou comercial, possa ser afeto a uma indústria sem uma prévia alteração do licenciamento de uso e respectiva fiscalização. Por outro lado, a perspectiva de ganhos fáceis, superiores e rápidos levou a que muitos senhorios pressionassem inquilinos, designadamente os mais idosos e vulneráveis, a deixarem as suas casas, havendo inclusive situações de intensa coação psicológica e mesmo física. Sendo certo que o crescimento desta atividade trouxe alguns benefícios, como rendimentos aos proprietários, empreendedorismo e postos de trabalho, na maioria precários, sem direitos e mal pagos, reabilitação de edificado, aumento da receita fiscal, também é certo que trouxe consequências claramente negativas e preocupantes para os residentes habituais das cidades. Não se questionando a necessidade de satisfazer a procura de alojamento turístico em habitações, bem como a satisfação de projetos e de expectativas, entende-se que se deve intervir de modo a regular e disciplinar esta utilização, quer em prédios de propriedade total, quer em condomínios. Ao não se ter imposto limites, repete-se, razoáveis e aceitáveis, a possibilidade de afetar apartamentos a esta indústria, gerou-se a utilização indiscriminada, desregrada e intensiva de inúmeros apartamentos em prédios de habitação, com arrendatários e ou em condomínio, causando desnecessários e previsíveis perturbações, incómodos, excessos, conflitos e despesas acrescidas. Além disso,
Em demasiadas situações, a alteração de uso habitacional para alojamento turístico de muitos locais em prédios habitados com arrendatários ou em condomínios veio perturbar e questionar o direito de personalidade, tais como os direitos ao descanso e repouso, essencial à saúde, à integridade física e moral, ao ambiente, fundamentais para a nossa vivência cidadã e para os quais existe legislação específica que deve ser respeitada e cumprida. Caberia, por isso, adotar medidas no sentido de não permitir a utilização indiscriminada para alojamento turístico de apartamentos destinados à habitação, sem a prévia autorização municipal da alteração do uso para o qual foi licenciado e sem fiscalização. Portanto, determinar que nos edifícios habitados apenas uma parte possa ser afeta ao turismo, e nos condomínios que se preveja, está previsto já, uma informação prévia para ver se as coisas funcionam sem os conflitos que o anterior orador aqui especificou muitíssimo bem. Por outro lado, há que corrigir a enorme discrepância na fiscalidade aplicada ao arrendamento e ao alojamento turístico em habitações, com o claro prejuízo do primeiro, que, inegavelmente, tem uma função económica e social de grande relevo, a exigir dinâmicas na oferta e no preço, a exigir credibilidade e estabilidade, que o segundo não tem. Salvaguardar os direitos ao descanso, à saúde, ao ambiente e integridade física e moral dos moradores. Uma cidade para todos. Muito obrigado.